Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu espero de todo o meu coração que tudo esteja bem com cada um de vocês, que a paz de Cristo, o amor dele e a proteção dele estejam reinando na sua vida e na dos seus familiares. Queridos, vamos fazer aqui um breve vídeo baseado no Salmo de número 14, que eu estarei lendo agora, sem mais delongas, que diz assim: o título desse salmo, né, epígrafe. Essas epígrafes são da sociedade bíblica, das sociedades bíblicas, correto? Isso não está no texto original. Mas é interessante porque nos norteia para o tema, né, que o salmo está querendo abordar, ou a passagem bíblica, a paraxá, né, conforme é dito no hebraico. Então dizem de lá: a corrupção do homem, sua redenção provém de Deus. Disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Preste bem atenção nessa primeira expressão, que ela é a mais principal, na qual vamos frisar aqui nesse vídeo, tá? Disseram os nécios, nécio é o mesmo que tolos, insensatos, é a mesma coisa, tá? Eles falam no seu coração que não há Deus. Ó, preste atenção, uma negação de que Deus não existe. Continuando, têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, por isso que o apóstolo Paulo usa essa expressão lá na Epístola aos Romanos, capítulo 10, do versículo 10, capítulo 3, versículo 10 ao 12, tá? Então o Senhor olha desde os céus para ver se alguém havia buscado a Ele, e todos se desviaram, não há quem busque a Deus. Desviaram-se todos, juntamente fizeram-se imundos, não há quem faça o bem, não há um sequer. Então veja que Paulo está respaldado na antiga aliança, que é uma acusação muito grave que fazem sobre Paulo, dizendo que Paulo inventou muita coisa, mas aqui temos uma citação clara de uma das doutrinas capitais do apóstolo Paulo, principalmente na Epístola aos Romanos, que era considerado por Martinho Lutero como o quinto evangelho. Então, continuando, no versículo 4 agora: não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Então vejam que esse salmo, ele é um salmo que fala de corrupção humana e de aspiração, esperança na redenção divina. Porque de fato, queridos, somente Deus pode redimir o homem, somente Deus pode trazer ao homem a redenção. Mas e quando o homem não quer a redenção? E quando o homem colocou no seu coração, como diz lá no primeiro versículo, diz os nécios no seu coração que não há Deus. Então fica muito difícil. E hoje eu estou vendo uma insurgência muito grande nos meios de comunicação, principalmente nas redes sociais, youtubers, ateus, fazendo lives, fazendo debates. E vou contar uma coisa para vocês. São debates em que eles citam muitos textos da Bíblia, o que mais estarrecedor. Não são ateus desconhecedores das Sagradas Escrituras, então fique atento, que se você pensa que está lidando com um ateu militante mesmo, um ateu que realmente, o cara ali milita mesmo no ateísmo, ele vai conhecer a Bíblia. E outra coisa, mais estarrecedora, a grande parte dos ateus já ficaram e já frequentaram e foram membros de igrejas. Ou foram católicos, ou foram evangélicos ou protestantes, não importa, já estiveram numa igreja, conhecem a Bíblia, porque não era daqueles cristãos que são acomodados, que não pesquisam, que não estudam.
citam até textos bíblicos de cabeça. Já vi alguns debates que o pastor ficou assim meio titubeante para citar o texto e o camarada citou de cabeça o texto da palavra de Deus. E olha, tu olha na Bíblia, correto a citação, capítulo e versículo certinho. E, queridos, tem até um que ele agora está chamando a Bíblia de gibíblia. Em outras palavras, vem essa palavra gibíblia, quer dizer que a Bíblia é um gibi. Ó, veja o trocadilho, gibíblia. Quer dizer, é um cara que eu não preciso citar nomes, eu não gosto de citar nomes aqui no canal, mas eu creio que quem está antenado aí nas redes sociais e que gosta de ver debates e ver assim canais que tragam cultura, devem estar sabendo de quem eu estou falando. Então, meus amados, oremos a Deus por essas pessoas, estude a Bíblia, conheça a palavra de Deus, procure se aprofundar na palavra de Deus, porque os militantes ateístas, eles não estão vindo leves, eles estão vindo pesados para cima de muitos. E, lamentavelmente, eles estão, infelizmente, refutando muitos pastores cristãos e apresentando provas, entre aspas, não é? Inclusive entrando dentro da área da teologia, eles exploram muito aquelas passagens da Bíblia, eu já percebi isso, aquelas passagens da Bíblia que são menos compreendidas, como por exemplo, matança de inocentes, não é? Mas isso tem uma explicação, tem até um vídeo aqui no canal, se você quiser confira, se os genocídios, entre aspas, que estão lá no livro de 1 Samuel e que estão lá também no livro de Josué, se aqueles genocídios ali, eles de fato e de verdade eram conforme apresentado ali, ou se quando Deus fala assim, extermine todos, extermine crianças de peito. Então tem um vídeo no canal muito interessante, assista ele, tá bom? Porque você vai aprender algumas coisas importantes ali nesse vídeo meu, tá ok? Então eles exploram passagens aparentemente contraditórias, aparentemente, porque quando você pesquisa a Bíblia, quando você começa a ler, buscar com honestidade, com o coração contrito, quebrantado, com o coração ligado em Deus, no Espírito Santo, que é o revelador das Escrituras, você descobre que todas essas contradições, ainda que algumas passagens bíblicas sejam de difícil interpretação, de fato, eu concordo, mas nada que não possa ser resolvida quando você conhece o contexto, não só linguístico, o hebraico, o grego, o aramaico, mas quando você conhece o contexto da cultura da época. Por exemplo, você lê uma genealogia hoje, e isso para nós do século XXI é uma coisa enfadante. Mas para as pessoas daquela época, era algo extremamente vibrante. Uma genealogia, olha só, como o contexto cultural, o contexto da época era diferenciado. Então, nós temos que entender como funcionava o contexto, como funcionava a cultura, como funcionava o pensamento em relação a determinadas coisas que nós hoje lemos e, por estarmos tão distantes e tão deslocados do tempo em que elas aconteceram, nós começamos a priori julgá-las como se fossem contraditórias, como se fossem coisas absurdas, e isso está sendo usado contra a Igreja de Cristo, contra aqueles principalmente que são alvos fáceis, que são aqueles que não estão enraizados no conhecimento do Senhor. Oséias, no capítulo 6, ele chega a dizer, o povo de Deus, lamenta o profeta, né? Ouvindo a parte do Senhor, e o profeta escreve, o meu povo foi destruído por lhe faltar o conhecimento. Pedro diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por quê? Porque quem conhece a Deus, quem está enraizado nas Sagradas Escrituras, o ateísmo tão militante nos dias atuais, ele não nos afetará, nem tampouco vai nos derrubar, ou vai nos tirar da presença de Deus, ou vai fazer com que nós venhamos a dizer, senão a Bíblia é um mito, a Bíblia é uma mentira. Eu
lamentavelmente, fiquei muito triste, meus queridos, esses dias, porque eu estive com a minha irmã, e minha irmã disse que um pastor que eu conheço, inclusive, já conversei com ele inúmeras vezes, eram conversas boas, edificantes. A minha irmã disse que ele se tornou um cético. Ele está falando coisas que são coisas que eu vejo muito aí na internet, principalmente no YouTube, de homens que estão negando as doutrinas cardeais da Bíblia, que estão negando os milagres de Cristo, os milagres de Deus. A própria existência de Jesus para esses homens está em xeque. Eles estão colocando até a própria existência. Falar de ressurreição, que Jesus morreu por nós, então nem se fala. Então, queridos, tome cuidado. Cuidado com o veneno das heresias em geral. E cuidado com esta filosofia. Porque na verdade é uma filosofia. Porque se Deus... Inclusive teve alguém que disse uma certa vez... Um filósofo, se não me falha a memória, foi Immanuel Kant. Se eu estiver errado, me perdoem, tá? Mas o filósofo Immanuel Kant, se não me falha a memória, ele disse que se Deus não existe, por que debatê-lo? Se há alguma coisa que não existe, para que eu vou perder tempo em falar que ela não existe? Então, na verdade, é alguma coisa ad hominem, né? É alguma coisa contra a coletividade mesmo. É pessoas que não creem em Deus, mas lá no fundo do coração deles, eles sabem que Deus existe. Mas são pessoas que saíram feridas de igrejas, revoltadas com determinadas coisas que viram. E, lamentavelmente, a igreja não é um local perfeito. Tem falhas. Os homens que estão lá e as mulheres que estão lá têm falhas. Mas, como disse o apóstolo Paulo, que devemos perdoar uns aos outros. Jesus também ensinou isto, que devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Então é só colocar a Bíblia em prática que tudo vai dar certo. Ok, meus queridos? Então deixe esse vídeo aí de meditação para vocês. Espero que vocês tenham aí gostado. E eu peço encarecidamente para você se inscrever no canal. E peço encarecidamente que tem muita gente que está vendo os vídeos e não está dando aquele joinha, like. É só tocar. Não custa nada, é só tocar naquele like. Que aí, poxa, vai ajudar demais aqui o canal, tá bom, queridos? Senão o canal não cresce, fica pequeno, e o YouTube está mudando algumas regras nos canais pequenos, né? E para que não prejudique nosso trabalho e você não deixe mais de me ver aqui no YouTube, não é? Porque diz que está havendo uma mudança aí e os canais pequenos possivelmente vão sofrer muitos reveses. Então dê o like, compartilhe, se inscreva e ajude-nos em nosso crescimento. Amém? Que Deus abençoe, que o teu coração seja repleto da graça de Deus e que o Espírito Santo seja sempre o teu fortificador e que a unção do Espírito Santo esteja sempre sendo derramada na tua vida para que você não seja alvo de redes diabólicas e malignas que querem roubar a tua fé e tirar-te da presença de Deus. Fiquem todos na paz de Cristo. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.